vendo. Apocalipse 2, do 18 ao 29. Se vocês notarem, esta leitura ela é um pouco maior do que nas outras cartas que já lemos. Apocalipse 2, do 18 ao 29, que diz assim: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de mortes a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, queridos? Amém. Essa é uma carta maravilhosa, de uma grande revelação desse servo de Deus, o João, para esta igreja. E ela fala muito a nós nesta noite. Eu espero que você possa abrir o seu coração para aquilo que o Espírito de Deus quer falar comigo e quer falar com você também nesta noite. A Tiatira era um local, era uma colônia, na verdade, uma colônia macedônica, lá da parte lá da Ásia Menor, que hoje é ali na região da Turquia, a Turquia atual. Tá? Ela foi fundada há muito tempo atrás, cerca do ano mais ou menos 59 depois de Cristo, tá? Por Seleuco, e ficava próximo daquela igreja que nós falamos no culto passado, de Pérgamo. Tá? E era uma estrada também para Sardes. Tá? Era a menos importante de todas as 7 cidades que estão registrados aí nas cartas. Tá? Todas elas haviam algum posto avançado, um posto militar de destaque. Aqui já não era tanto. Tá? Ela estava, sim, localizada num vale fértil, tá? Um vale chamado, próximo ali do rio Lico, né? Isso, depois os irmãos que quiserem ler com mais calma, você vai ver a história. Tá? E havia um comércio muito grande nessa cidade. Tá? Um comércio que ligava, as estradas de outras cidades ligavam muito a ela por conta do comércio que havia nessa cidade. Tá? Havia uma produção têxtil muito grande nessa cidade. Tiatira era conhecida por uma cidade onde haviam os melhores tecidos, onde havia um produto têxtil muito perfeito, muito bom. Era muito conhecido pela púrpura. A púrpura naquele período era um material muito caro, muito rico. Tá? E ali ela possuía os seus lucros, os artesãos ali, por conta dessa produção nessa cidade. Né? Se você depois tiver tempo e puder ler lá em Atos, no capítulo 16, a partir do 14, você vai ver que houve uma conversão de uma mulher na história da igreja, ali no início da igreja primitiva, uma mulher chamada Lídia. Essa mulher se
converteu ao Evangelho através das pregações, e ela era uma representante dessas corporações em uma outra cidade, que era a cidade de Filipos. Tá? Então, se você olhar lá em Atos, ele vai falar: certa mulher chamada Lídia, a vendedora de púrpura, vendedora nessa cidade, mas era uma mulher muito temente a Deus, uma mulher que buscava a Deus, que cultuava a Deus e que escutava muito ao Senhor com o seu coração e praticava aquilo que era a prática daquela igreja naquele momento, que era o amor, que era a pregação do Evangelho. Cristo tinha sido morto, mas ressurgiu, e aquilo era constante no meio daquelas igrejas, das pregações. Então, a cidade era uma cidade conhecida por conta disso. Tá? Havia vários templos ali, a deuses pagãos, que eram oferecidos a algumas divindades, tá? Como Zeus. Zeus era muito adorado naquele período, nessa região, tá? E havia um culto importantíssimo a Artemis. Artemis, que também em outros locais, e em Éfeso era conhecida, ou é conhecida como Diana, tá? Era muito adorado, muito venerado. E a Bíblia sempre, Deus condenando esse tipo de adoração. Tá? Então, todas aquelas lojas, aqueles vendedores, aquelas corporações, eles tinham o costume de possuir um Deus, tinham o costume de ter o seu Deus na sua casa, uma divindade que achavam eles, que aquelas divindades eram divindades que vinham trazer proteções a eles, que guardavam eles, que protegiam eles. Não muito diferente do que vemos hoje nos nossos dias. Então, isso era muito fluente, a prestação de cultos a um Deus que não era um Deus vivo, um Deus que não era um Deus verdadeiro, tá? Como tenho dito, não diferente do que é nos nossos dias de hoje. E assim, começaram também, por conta disso, as perseguições aos cristãos. Cristão naquele período era um ser humano muito perseguido, irmão. Era professar a sua fé em Cristo Jesus, dizer que ele era de Jesus, ele era perseguido. Nós hoje, nos dias de hoje, também somos perseguidos. Quando você fala para alguém que você pertence a Cristo, que você pertence a uma igreja evangélica, as pessoas, elas tiram sarro, às vezes criticam, outras nos perseguem por conta de sermos evangélicos. Não sei se vocês sabem, mas aqui onde nós estamos é um ponto de olhar de algumas pessoas, de um lugar visto, onde está sendo realizado um culto na terça, onde é realizado um culto na quarta, onde é realizado um culto domingo de manhã, e onde estava sendo realizado um culto de domingo à noite. Porque o pastor que estava aqui no domingo à noite já não está mais, ele já está num local, né? Ele já não está fazendo culto aqui à noite. Aí a pastora, opa, domingo à noite. Ainda não está nada certo. Mas alguns comentários por aqui na região de que algumas palavras proferindo maldição sobre esse lugar, para que esse lugar feche, para que alguém venha para esse lugar. Mas nós sabemos que aonde a luz está, as trevas elas se incomodam, irmãos. Porque o diabo ele não quer ver a palavra de Deus sendo pregada, ele não quer ver as vidas sendo libertas, ele não quer ver você sendo abençoado, ele não quer ver o seu lar sendo alcançado. E nós louvamos a Deus, porque eu e a pastora temos podido ouvir e ver os testemunhos dos irmãos que têm nos escrito, nos comunicado da bênção que Deus tem feito, dos milagres, daquilo que Deus tem operado, e isso em pouco tempo. E nós sabemos que Deus vai abrir o céu sobre a sua vida, sobre este lugar. A graça poderosa de Deus vai inundar a sua vida de uma forma grande, irmão, que você não vai precisar fazer nada. Você só vai louvar a Deus e dizer: Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és grande, Tu és poderoso. Porque há uma unção do Espírito de Deus sobre você, sobre este lugar, sobre a nossa comunidade. Amém. E não quero que a nossa igreja seja uma igreja como eram aquelas igrejas da Ásia. Nós estamos pregando sobre as igrejas da Ásia porque tem muito a ver com os nossos dias de hoje. E nós não queremos isso. Deus está nos
Espírito diz às igrejas. Essa carta dirigida a esta igreja foi uma das cartas mais longas. Você pode ver aí o texto bem mais extenso do que os outros que lemos, tá? Mas a mensagem também está entre uma das mensagens mais duras para uma igreja. Profeticamente, essa igreja, a igreja de Tiatira, estava relacionada com as trevas. A igreja de Tiatira estava permitindo que as trevas invadissem a sua igreja. Tá? Isso lá por volta do ano, talvez 600, lá depois de Cristo. Tá? Então, aproximadamente, já no período em que houve uma perseguição muito grande pelo catolicismo romano, pela igreja católica, que se declarava naquele período a única igreja portadora da palavra de Deus e o único caminho e meio aberto para que a pessoa pudesse alcançar o céu. Isso não é uma verdade. Nenhuma igreja é detentora do caminho da verdade. Nenhuma igreja pode dizer: aqui é o lugar onde você pode vir e ficar, porque é aqui ou só aqui que Deus opera, é só aqui que tem salvação. Isso não é uma verdade. Todos os locais aonde professam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aonde ensinam que é necessário abrir o coração e confessar com a boca a salvação em Cristo Jesus, a Bíblia diz que será salvo. Então não é essa igreja, não é a católica, não é a igreja fulano de tal, é Jesus Cristo. Ele é a igreja única, viva e verdadeira. Ele é a única igreja que traz paz ao coração e à mente do ser humano que tanto tem precisado. Embora a igreja cristã tenha tido o seu crescimento, o seu progresso logo no início, tá? Depois vieram algumas pessoas, como surgiu mais futuramente um homem chamado Montano, tá? Que foi o fundador de um movimento que, nesse movimento, ele contava com a ajuda de duas profetisas, uma chamava Prisca e a outra Maximila, tá? E ela foi, através dessas profetisas, foi se ocupando grandes espaços e quase chegando ao ponto de sufocar a igreja. A igreja, no segundo século, a igreja de Tiatira, ela desapareceu completamente no segundo século. Tá? Mas por quê? Porque Deus estava através do apóstolo como uma voz profética dizendo: olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Então, se você olhar aí no capítulo 2, do versículo 18, nós vemos a identificação. O Filho de Deus, é Ele que está dizendo, aquele que tem olhos como chama de fogo, aquele que tem pés semelhantes ao latão reluzente. O Filho de Deus. É a única vez que nós vemos aqui que Jesus é apresentado assim no livro de Apocalipse. Embora Deus seja chamado de seu Pai diversas vezes. Tá? Provavelmente para se contrapor aos deuses que existiam naquele período, deuses pagãos, tá? Os mais populares da cidade, que eram Apolo, Zeus, ou Apolo chamado filho de Zeus, que eram adorados. Então, quando ele fala o Filho do Homem, ele está estabelecendo aqui que Jesus é a autoridade máxima. Não há ninguém maior, mais poderoso do que Ele, porque Ele foi o único que venceu a morte, foi o único que derrotou Satanás, foi o único que destruiu as trevas, foi o único que tomou as chaves das mãos do diabo. Jesus Cristo, Ele é a autoridade máxima, Ele é a autoridade principal. Por isso Ele é apresentado nesta carta como aquele que tem olhos como chamas de fogo. Sabe o que quer dizer isso, irmão? Chama de fogo é aquele olho que penetra, é aquele olho que entra, é aquele olho que vê tudo e não deixa nada passar desapercebido. Eu não conheço a sua vida e nem você conhece a minha vida. Não é verdade? Às vezes, nem nós conhecemos a nós próprios. Nós nem sabemos, às vezes, o que nós somos capazes de fazer. Às vezes fazemos coisas que lá na frente, meu Deus, como é que eu fui fazer uma coisa dessa? Mas já foi tarde, já fizemos, não é verdade?
Mas o Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite. Ele está olhando para você, Ele está sondando o seu coração. Ele conhece o profundo e o escondido do seu coração. Ele conhece as partes mais íntimas do seu corpo. Ele conhece o seu pensamento. Ele sabe o que você precisa agora. Ele sabe o que você pensa nesse momento. Ele sabe tudo. Nada pode escapar aos olhos do Senhor, porque Ele conhece todas as situações. Tudo está nas mãos dEle, tudo está no controle dEle. Nada vai ficar escondido, porque um dia Ele vai revelar tudo. E nós nos enganamos, amado. Nós às vezes nos enganamos. Daniel fala muito desse poder que Deus tem para revelar as coisas ocultas. Diante de Cristo nada pode ficar encoberto. A Bíblia diz que não há nada encoberto que não há de ser revelado. O próprio Cristo diz isso hoje. Então, por isso que eu tenho dito muito isso. Estava ontem falando com os irmãos hoje também, dizendo, olha, há uma responsabilidade muito grande sobre a minha vida e sobre a vida da pastora, como pastores, como líderes. Recai sobre nós uma responsabilidade muito grande, porque se nós falamos aqui, e não quero ficar repetitivo, mas não tem como, irmão. Se nós estamos aqui à frente, falando, nós temos que ser mais do que falamos. Nós temos que ser exemplos. Então Deus conhece o seu coração. Não adianta nós estarmos na igreja, não adianta nós nos abrigarmos na igreja para pedir perdão a Deus pelos pecados, para pedir que Deus nos abençoe, se o nosso coração ainda tem reservas escondidas que Deus não está dominando. E é isso que os olhos de chama de fogo, Ele vai, Ele perscruta e Ele traz à tona. Ele vai penetrar no mais profundo do nosso ser. Ele vai trazer tudo às claras. Nada vai ficar escondido, nada vai ficar encoberto. Olha o que Daniel diz, lá no capítulo 2, 20 ao 22. Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Ele quem muda os tempos e as estações. Remove os reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e escondido. Conhece o que está em trevas. E com ele mora a luz. Hebreus fala, lemos isso aqui domingo, ministramos isso aqui domingo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de dois gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do nosso coração. Meus amados, não há criatura que não seja manifesta na presença de Deus. Pelo contrário, diante de Deus não há nada escondido. Diante de Deus não há nada oculto. Nós escondemos, nós acobertamos para as pessoas, mas diante de Deus tudo está às claras. Nós temos que prestar contas disso um dia. A Bíblia diz isso, tá? Porque Ele é o único que tem o poder de julgar. Jesus, com esses olhos chamejantes aí, fumegantes, pode estabelecer um juízo reto, um juízo verdadeiro sobre todas as situações humanas. É isso que ele fala. João, quando ele tem a visão, ele diz, eu vi o céu aberto, e eu vi aquele que na sua coxa estava escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, montado em um cavalo branco. Ali ele estava se referindo a Cristo. E o seu cavaleiro, ele se chama Verdade. O seu cavaleiro se chama Fiel. Ele julga com justiça. Ele batalha todas as pelejas. Ele luta por nós. Ele guerreia por nós. E ele vem para nos trazer e nos dar a vitória. Aleluia! É esse Jesus que nós adoramos aqui nesta noite, cantando a Ele, dizendo a Ele que não há lugar melhor no mundo para estarmos. Não existe, irmão. Não existe um lugar melhor para estarmos, a não ser na presença de Deus. Aleluia. Os seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão Ele mesmo. Olha que coisa linda. Seus pés semelhantes ao bronze polido. O bronze polido aqui simboliza julgamento. Ele virá um dia para julgar. Cristo virá um dia julgar. Lá em Apocalipse 14, 20, João também diz, e
e o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios do cavalo, numa extensão de 1.600 estádios. Querido, esse texto aqui, João está se referindo do período da grande tribulação. A igreja verdadeira de Jesus, ela não estará aqui nesse momento, ela já foi arrebatada. Aliás, essas cartas que João escreve aqui, ele escreve justamente ao prenúncio da volta de Jesus, da vinda de Jesus. Então, quando João escreve as cartas, logo após escrever as cartas, você vai ver no capítulo 3, 4, já é o arrebatamento da igreja. Então, ali João já mostra um quadro onde Cristo já arrebatou a igreja. Ela não está mais aqui nessa terra. A igreja verdadeira. Porque dentro da igreja verdadeira tem a igreja falsa também. Infelizmente não tem como mudar isso. Cristo disse isso. E essa passagem aqui está falando o julgamento de Cristo contra todas as nações numa grande batalha chamada Batalha do Armagedon. Todos os exércitos das nações serão pisoteados pelo homem dos pés semelhantes ao bronze polido. Ele diz que vai ser tanta mortandade que o sangue dessas pessoas serão como um rio que vai chegar até o freio dos cavalos. Imaginem isso. Hoje nós falamos, pastor, Jesus está voltando. Sim, está voltando. As profecias estão se cumprindo. Tudo está indo para o encontro da volta de Jesus. O amor das pessoas está esfriando. O evangelho no coração de muita gente está se apagando. As pessoas hoje estão preferindo mais o mundo do que a Cristo. Mas é dessa forma que vai acontecer o dia da volta de Jesus, como aconteceu nos dias de Noé, onde as pessoas comiam, bebiam, davam-se em casamentos. Mas aquele dia chegou, e esse dia chegará. Jesus virá como aquele que tem os seus pés semelhantes ao bronze polido. Ele virá para julgar. Quando ele fala lagar aqui, era o lugar onde as uvas elas eram pisoteadas. E a batalha do Armagedon vai ser desta forma. Não vai precisar de exército. Jesus não vai precisar de nenhuma arma. Jesus não vai precisar de nenhum exército bélico para vir e pôr um fim nos exércitos que estarão preparados aqui para invadir Israel, para invadir Jerusalém. O anticristo estará governando à frente de tudo isso. Cristo com o seu próprio poder. A Bíblia diz que ele virá e um pé ele colocará sobre os montes das oliveiras e outro pé ele colocará aonde virá e colocará um fim no anticristo e naquele exército todo que estavam ali aos pés dele para invadir Jerusalém. Aquelas pessoas serão destruídas como um poder que nunca houve sobre a face da terra. Por isso ele está dizendo que a igreja precisa prestar atenção. A igreja tem que tomar cuidado com as suas palavras. A igreja precisa tomar cuidado com o que ela faz, com o que ela fala. Os líderes precisam se precaver naquilo que eles estão levando para o seu povo, para a sua igreja. Precisam tomar cuidado porque eles irão prestar conta diante do justo e verdadeiro juiz de tudo que eles falam, fazem diante das pessoas. Ele está dizendo aqui que ele conhece perfeitamente as condições da igreja e por isso está qualificado para dar a sua avaliação a essa igreja. Por quê? Ele tem olhos brilhantes, olhos penetrantes. E não são olhos aqui, nesse caso, nesse contexto, olhos de amor não, viu, irmão? São olhos da ira, são olhos de juízo, né? Porque o juízo de Deus está por vir sobre a face da terra. Ele vai esmagar com seus pés os inimigos. Todos eles serão destruídos. E eu quero chamar a você, igreja. Olhe para Cristo. Ame a Jesus mais do que você já tem amado. No versículo 19 ele diz: eu conheço as tuas obras. Eu conheço o seu amor. Eu conheço a sua fé. Eu conheço a sua paciência, o seu serviço. Eu conheço as suas últimas obras. São mais numerosas do que as primeiras. Aquela igreja era uma igreja que tinha grandes qualidades.
mas Jesus está falando que Ele as reconhece e reconhece as suas primeiras obras. Ele reconhece os primeiros serviços que aquela igreja fez, as primeiras perseveranças daquela igreja, o amor daqueles irmãos. A base do seu julgamento era as suas obras, a sua fé, a sua fidelidade, a sua religião. O seu ministério revela o amor e a atividade. Ministério para aquelas pessoas que estão necessitadas, a paciência dele, a habilidade daquela igreja em conservar um bom ânimo e a paz e levar as pessoas a receberem a paz, a encontrarem a verdadeira paz em Cristo Jesus. A igreja precisa ser uma igreja pacificadora. E Ele nos chama para isso. Em toda a perseguição. Gente, nós vemos que o quadro aqui é todinho contextual nos nossos dias de hoje. Perseguição. E Ele ainda está dizendo, olha, ainda em acréscimo a isso, louva-os por terem progredido em suas obras, as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Portanto, está cobrando aqui da igreja. Realizam a obra do Senhor com regularidade, com fidelidade, com amor, com paciência. Estavam crescendo na graça, mas a igreja estava se misturando. E aonde ele traz a queixa do julgamento, do versículo 20 ao 23. Tenho, porém, contra ti que toleras que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição. Aí ele fala, eis que eu coloco, eis que eu prostro de cama, eis que eu vou lançar uma grande tribulação, e todos aqueles que adulteram com ela, caso não se arrependam ao que ela incita, as obras que ela incita as pessoas a praticarem, eu vou matar todos os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Nós queremos conhecer só um Deus de amor. Pregamos Deus, Deus é amor, mas nós não podemos nos esquecer que Deus também é juízo, que Deus também é justiça. A graça de Deus não é de borracha, igreja. A igreja está tolerando. O que ele diz aqui é que a igreja estava espalhando a heresia, quando ele diz que vocês toleram Jezabel. Jezabel era um espírito maligno, um espírito de insubmissão, um espírito de rebelião, um espírito que não se submetia a nenhuma autoridade, nem ao seu próprio marido. Era o espírito de Jezabel. A verdadeira igreja não é acusada de crime, mas ela é acusada de heresia, porque ela estava fechando os olhos para aquilo que estava entrando dentro da igreja. E ele está chamando a atenção quanto a Jezabel e ao seu recado. Isso aí tem, muitos estudiosos têm colocado muitas interpretações, mas há aquilo que estava entrando dentro da igreja, né? A igreja estava abrindo as portas. Pregamos aqui na quarta passada que a igreja de Pérgamo era a igreja que estava de mãos dadas com o mundo, mas as igrejas hoje estão tolerando Jezabel. Eu não posso tirar esse porque ele é rico, eu não posso tirar aquele porque ele tem dinheiro. Jezabel aqui era uma personagem do Velho Testamento, que era a esposa do rei Acabe, que naquele período foi um terror para o povo de Israel, para o povo de Deus. Você pode depois conferir isso lá em 1 Reis, no capítulo 21. Esta Jezabel de Tiatira estava enganando os cristãos, estava induzindo os cristãos à prostituição. Nós não podemos ser uma igreja permissiva, uma igreja de portas largas, irmãos, que tudo pode. Paulo diz que tudo eu posso, mas nem tudo me é lícito. Posso todas as coisas, mas nem tudo me convém fazer. Então não é
não é eu posso tudo, não é eu posso porque não posso tirar aquele, porque senão ele vai embora, vai levar a família, porque ele é rico, porque é isso, porque é aquilo. Nós não podemos ser uma igreja permissiva, queridos. Nós não podemos ensinar heresias para a igreja, porque senão isso vai ser cobrado de quem está ensinando. E eu não quero isso para a minha vida. Essa responsabilidade eu não quero para a minha vida. Isso eu não quero que o Senhor venha cobrar da minha vida. O fato é que a igreja, ela não podia continuar permitindo que aquela mulher continuasse a causar aquele dano aos cristãos. Caso ela continuasse, a igreja estava marchando para a ruína. Você pode perceber isso. Uma igreja onde pode todas as coisas, ela não é uma igreja firme. Ela não é uma igreja consistente. Ela é uma igreja de altos e baixos. Pode perceber isso, mas isso é em todo o mundo. Uma igreja onde a porta é larga, ela é uma igreja onde ela é uma igreja cheia de altos e baixos. É um entra e sai da igreja que não tem fim. Porque ela permite, ela está deixando Jezabel dominar ali o púlpito, dominar a direção, dominar os cultos, e nós não podemos permitir esse espírito no nosso meio. O espírito de Jezabel é um espírito de rebelião. E Deus abomina isso. Deus condena isso. O texto aí de Apocalipse, no capítulo 2, do 22, aí deixa a impressão de que aquela heresia estava sendo espalhada para a igreja. E Deus estava dizendo que o castigo viria, que Ele não iria tolerar mais Jezabel. Chegou o fim, chegou o tempo. Jesus está voltando, meus amados. Jesus Cristo está voltando. E eu quero dizer a você nesta noite, você que está aqui nesta noite, homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus, Jesus Cristo está voltando. Corra para os braços dele, não se aparte da presença dele, não faça alianças com o mundo, não faça alianças com Jezabel, não ande de mão dadas com o mundo. Ou é Cristo, ou é o mundo, ou é o céu, ou é o inferno. Não há meio termos. E é isso que a palavra está nos orientando. É uma palavra dura para nós pregarmos, mas nós precisamos pregar. Porque ao mesmo tempo ele também, no mesmo capítulo 2, do 24 ao 29, ele faz uma promessa para a igreja. E nessa promessa, claramente, são excluídas dessa promessa aqueles que estavam misturados. Por isso que eu tenho dito que dentro da igreja verdadeira está a igreja falsa. Sabe? Aquela pessoa que está dentro da igreja, ele canta lá na igreja, ele levanta as mãos, às vezes até toca lá na frente no altar, com uma vida toda errada diante de Deus, um casamento errado, com a vida, um relacionamento sexual todo errado diante de Deus, e está ali cantando, levando o povo, e permitindo, e orando, e pondo as mãos nas cabeças das pessoas, mas depois, quando ele sai dali, ele não é nada daquilo. Deus olha ele totalmente desnudado ali, e Deus está dizendo que o juízo virá sobre a vida dele, porque ele está sendo falso. E eu chamo a minha atenção pela palavra e a sua: não seja uma igreja falsa, seja uma igreja verdadeira. Ele promete aqui que não iria sobrecarregá-los com obrigações espirituais maiores do que aquelas que eles já tinham. Eles deveriam conservar-se fiéis naquilo a que havia sido dado para ele. No capítulo aí 2, do 24 em diante. Promete ainda autoridade sobre as nações, quando ele diz ao vencedor, aquele que vencer, aquele que guardar até o fim as minhas obras. Olha o que ele diz, irmãos. Prestem atenção aqui. Eu lhe darei autoridade sobre as nações, com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Mas ele diz, lá no capítulo 20, no versículo 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Aleluia! Glória a Deus!
Você precisa se encontrar na primeira ressurreição. Você precisa fazer parte da primeira ressurreição. Aí ele diz: sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo. E reinarão com ele, quantos anos? 1000 anos. Gente, imagina isso. Você vai reinar com Cristo no milênio durante 1000 anos. Você vai ser sacerdote, súdito do reino de Cristo, aonde você vai reinar com Ele. Isso vai ser um privilégio para a igreja verdadeira, aleluia. Como cristãos, essa igreja será completamente vingada. O Senhor virá com o seu juízo. Aquele que vai reger com vara de ferro. Isso simboliza que a justificação e o triunfo de Cristo será eminente, irmãos. Ele não vai falhar. E é o que ele diz, né? Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Isso é maravilhoso. Se você se dispuser a conhecer a Deus e a sua verdade, você vai estar sempre seguro, sempre protegido, totalmente guardado nas mãos dele. Apocalipse 22:16 diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Que coisa maravilhosa. Então, de tudo que nós vimos aqui, de tudo que nós ouvimos aqui, o fato mais grave relacionado com a igreja de Tiatira é que ela estava permitindo que o erro doutrinário, a prostituição, a adoração a outros ídolos estivesse entrando dentro da igreja e alcançasse vantagem no meio da igreja. Jezabel e as suas heresias tinham um curso livre dentro daquela igreja. Nós precisamos repreender isso em nome de Jesus. Por isso a palavra de Deus nos orienta a sondarmos o nosso coração a todo dia, a todo momento, porque o nosso coração é enganoso. Da mesma forma, Jesus recriminou o comportamento da igreja de Tiatira. Ele também vai recriminar a igreja que não cuide e que não cuida bem da palavra, da sua palavra, porque a sua palavra é fiel e verdadeira. Eu preciso defender a todo custo. Faço isso constantemente nos cursos que eu dou, nas aulas que eu dou, né? Ontem tivemos o nosso grupo lá no Planalto, um grupo grande, onde estava cheia a nossa classe lá. Começamos um estudo chamado O Fruto do Espírito, irmão. Você precisa estudar e aprender o que é o fruto do Espírito. Terça-feira que vem estaremos falando sobre o fruto, característica do fruto do amor. Precisamos defender a nossa fé. Nós precisamos, Judas fala isso, para nós defendermos a fé que uma vez foi nos dada. Tá? Judas 3 fala isso. Então nós precisamos afugentar, afastar da nossa vida e da vida da nossa igreja todo falso ensino, toda falsa profecia, todo engano que tem se levantado muito hoje nas igrejas. As pessoas estão indo a rodo para as multidões, de cabeça nas multidões, debaixo de um ensino enganoso, de um ensino doutrinário errado e falso. Nós não podemos nos esquecer que aqueles que forem fiéis, o Senhor vai dar a eles a estrela da manhã, e além de dar a nós, de conhecer a autoridade sobre as nações, aonde eu e você vamos ter a oportunidade de julgar aqueles que perseguiram o povo de Deus com leis injustas. Então tome cuidado. A nossa carne é muito forte, né? A palavra diz a carne é fraca, né? O espírito é forte, não é verdade? Mas a nossa carne, quando ela se une, ela se torna forte quando o espírito não tem a ação dele na nossa vida. A carne domina. E a tendência é sempre querer, é sempre fazer, é sempre praticar.
Não dê ouvidos a tendências carnais. Não dê ouvidos a vozes malignas, vozes estranhas que vêm dentro das igrejas para enganar as pessoas. Conheça a palavra de Deus. A igreja de Éfeso era uma igreja sábia, cuidadosa com a sua doutrina, mas acabou esfriando no primeiro amor. Tolerou até alguns falsos ensinos também. A igreja de Tiatira era uma igreja calorosa, com obras, com amor, mas permitiu que esse amor se tornasse cúmplice de traição, prostituição e adultério. Não traia o seu Deus. Não traia o seu Jesus. Não traia o seu Senhor. Porque senão, ele diz, eu virei a ti e me prestarás contas. Olhe para o Senhor, igreja. Nós estamos vendo como cada uma dessas igrejas tinha algo em comum com as nossas igrejas do dia de hoje. Temos dito aqui, vamos falar sempre, nós queremos levar esta igreja a caminhar, a viver na fé, na palavra de Deus, a não viver somente na fé dos outros, mas a viver na fé da palavra do Senhor. Uma igreja que seja uma igreja genuína, uma igreja que ame, uma igreja que tenha comunhão, uma igreja que não barganhe a sua fé. As pessoas trocam a sua fé hoje por nada. Estão indo para o inferno porque trocaram a sua fé por um prato de lentilhas. E Deus está chamando a nossa atenção disso como igreja. Igreja, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo nesta noite. Amém? Em nome de Jesus, feche os seus olhos.